plantou alface, né? Você está plantando aí suas culturas, alface, rúcula, cebolinha, salsa, coentro e está morrendo, é muito difícil. Esse período que estamos enfrentando aí, de muito calor, de altas temperaturas, é complicado manter tudo, né? Olha, algumas dicas que eu vou dar para vocês. Alface, em especial, né, em todas as culturas, na realidade, nós temos que fazer os canteiros mais altos, né? Por que o canteiro mais alto? Nós vamos diminuir acúmulo de água no solo. Então essas raízes vai ter água disponível, mas não vai ficar com encharcamento, né? Diminuindo aí doenças radiculares, tá? Outra coisa é o adensamento, o espaçamento entre plantas, tá vendo? Essa planta aqui está com máximo 20 centímetros de distância. Quando essa planta desenvolver, que essa planta crescer, ela vai fechar entre plantas, tá? Vai encostar uma planta na outra e aí vai criar, como aqui é aspersão, então aqui é molha por aspersão, vai criar um microclima aqui de baixo. Então vai vir a água por cima vai ficar molhado, né? E vai molhar por baixo também. Só que como não vai passar ar entre as plantas, nem, né? E não vai ter incidência de sol também, vai ter um microclima aqui de baixo entre as plantas. Então é interessante, nesse canteiro aqui, ter no máximo 4 plantas. Então, assim, em média de 30 centímetros, no mínimo, entre plantas. De 30 a 40. Eu colocaria 40 centímetros, para a gente ter uma circulação de ar. Por consequência, diminuir a competição por nutrientes. Então, assim, o espaçamento, a distância, e aqui está muito, olha para você ver, está 20 por 20, nós vamos diminuir a competição por nutrientes também, tá? Então nós vamos ter plantas maiores. Aqui no caso dessas plantas, elas vão crescer muito, então vão ser plantas alongadas, elas vão ficar com as folhas alongadas para cima e com pouca saia. E a gente quer, é melhor o alface com saia, né? Mas isso serve para todas as culturas. Nós temos aqui do lado a rúcula, esse aqui é a rúcula. A rúcula já aceita mais o adensamento, então a gente já pode plantar mais próximo, mas não muito próximo. Aqui é plantado mudas, tá? O pessoal adquire as mudas. Eu não sei se dá para ver, mas aqui, ó, entre linhas, se vocês notarem aqui, ó, tem um acúmulo de água. Esse acúmulo de água, nós temos dois fatores que indicam esse acúmulo de água. Duas coisas. Primeiro, excesso de irrigação. Estamos molhando muito. Pode ser uma das causas. Então, como você molha muito, você vai ter esse acúmulo de água. Isso é ruim para a planta. Aumenta os fungos e as bactérias, tá? Então, assim, as raízes têm um estresse hídrico, né? E o estresse hídrico, a planta vai ser estressada aqui no caso por excesso de água, tá? A raiz da planta tem que respirar. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa ver. A altura do canteiro ajuda, mas a quantidade de água que nós aplicamos, tá? A outra coisa chama pé de grade. O que seria pé de grade, pessoal? Vem arando, aqui eles usam o tratorito. Então, vem passando o tratorito, média de 20 centímetros de profundidade, e vai compactando esse solo aqui, ó. Olha para vocês verem, ó. Ó, não entra, ó. Ó, não entra, tá vendo? Aqui, ó. Não tá compactado, né? Porque aqui foi feito o canteiro. Aí fala assim, mas é com razão, mano. Foi feito o canteiro aí e por isso que tá macio. Não, tá macio. Aqui deveria estar macio também para a água infiltrar, tá? Ó, não entra fácil. Chama pé de grade. Então o que a gente deveria fazer? Vir com sucador ou até uma grade de arado mais profundo e aprofundar mais esse arado aqui, no intuito que essa água infiltre no solo, tá? É uma das coisas. Outra coisa que nós temos que atentar, essas mudas, a sanidade da muda. Como essas mudas estão vindo lá do viveiro, essas mudas aqui estão de boa qualidade. Eu estou vendo aqui, a gente não vê incidências de doenças, né, nas mudas. É muito importante estar atento para isso aí, tá? Já é outra coisa que ajuda no desenvolvimento das plantas, tá? Nós temos que observar também se tem matéria orgânica nesses canteiros. Então, assim, esse solo aqui, ele é um pouco arenoso, tá? E nós precisamos fazer uma incorporação de matéria orgânica.
Como? Tem coisas que nós podemos usar, né? Restos vegetais, folhas secas, palha de arroz, que é aquela casca do arroz. Nós podemos usar também para cobertura do solo e posteriormente para agregar, que é a serragem. Então a gente, o que faz? Cobre esse canteiro com a serragem. Serragem não seja de madeira tratada, tá? Então cobre esses canteiros com serragem, abre o lugar, põe as mudinhas. Posteriormente, eu vou refazer esse canteiro novamente, né? Então, na hora que eu vim com o arado, eu vou incorporar essa serragem no solo e eu vou ter matéria orgânica. Vou enriquecer esse solo com matéria orgânica. Então, isso é interessante. Aqui nesse produtor, ele faz rotação de cultura. Então, nesse local aqui, esses dias estava sem plantar nada. Então, cresceu um mato aqui, né? As plantas daninhas espontâneas vieram, né? E aí cresceram muitas plantas aqui, capim. Agora eles araram e está formando novamente, tá? Então, assim, é interessante isso aí. Então, o pessoal reciclar o solo, fazer rotação de cultura, porque se a gente começa a plantar sempre a mesma coisa, mesma variedade, da mesma família, nós vamos ter maior incidência de pragas, né, de doenças e de insetos. Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Aqui, assim, o produtor aqui, um problema que esse produtor tem é com capivara. Aqui esse terreno é cercado com fio de choque para que as capivaras não entrem aqui. Porque já aconteceu algumas vezes as capivaras entrarem e estragar os canteiros, comer algumas coisas que tinha que, na época estava plantado, teve essa incidência, tá? Então, assim, são pequenos cuidados que nós temos que ter, tá? Outra coisa muito importante, análise de solo. Então, antes mesmo da gente iniciar qualquer plantio, fazer análise de solo, tá? Para que nós possamos ver o que tem de excesso nesse solo e o que está em falta nesse solo, entendeu? Nós temos alumínio no solo. Opa, nós temos que usar uma correção, né? Para poder aí melhorar esse perfil do solo. Nós estamos com baixo pH, então vamos fazer uma correção do solo, né? Nós estamos com alto pH, vamos correr também atrás da fazer essa correção do solo. Então, assim, é muito interessante conhecer o solo.